Este vídeo é a segunda parte de um vídeo sobre as piores coisas de se viver em Portugal. E no primeiro vídeo falámos de 5 coisas que eu considero que são das piores e agora vamos continuar com mais algumas. Vamos começar pela diferença brutal de salários dentro da administração pública. Ok, é verdade que quem tem uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, em princípio deve ganhar mais do que quem não tem uma qualificação superior. Mas não é bem disso que estamos a falar. Vou-vos dar alguns exemplos. Um GNR ou um militar ganham mais do que um bombeiro. Tendo em conta que Portugal não está em guerra e, como sabemos, a GNR ainda está a encontrar um bocadinho o seu lugar, não é? Porque tem muitas coisas que eles fazem que podia ser outras áreas da polícia a fazer ou os militares. Então não se percebe muito bem como é que estes grupos ganham mais do que os bombeiros, que são tão importantes e tão essenciais, principalmente no verão, com a quantidade de incêndios que nós temos. Os técnicos superiores de saúde têm uma diferença de cerca de 700 euros no seu salário em relação aos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Ora, estes técnicos trabalham sobretudo em hospitais públicos. Ok, têm algumas funções diferentes, mas são ambos licenciados. Outro exemplo é que os conservadores e notários recebem cerca de mais 2.000 euros do que os oficiais de registros e notariado. Mais uma vez, estamos a falar de pessoas com qualificações superiores que fazem mais ou menos as mesmas funções e não se percebe uma diferença de 2.000 euros. Os magistrados, que são os juízes, são aqueles que ganham mais. Mais do que os médicos, do que os professores. Não deveriam ganhar todos mais ou menos o mesmo? Parece-me que são igualmente todos muito importantes em termos da estrutura social. A 7ª pior coisa de viver em Portugal: a água da torneira de algumas localidades. Ok, é verdade que nos últimos anos, em geral, se formos ver em termos de estatísticas gerais, a água da torneira tem vindo a melhorar. Só que há zonas em que é terrível e, de facto, tem vindo a piorar. A água é pior em localidades que estão rodeadas por indústria ou por zonas agrícolas, como é o caso de Cacilhas, Mação, Sines, Faro. A 8ª pior coisa de viver em Portugal é a taxa de desemprego. É uma das maiores da Europa. Bom, não me vou pôr a meter em valores porque ela vai sempre variando e a verdade é que nós sabemos que os valores das estatísticas que existem não correspondem ao número real, porque há muita gente que está desempregada e nem sequer se inscreve no centro de emprego porque sabe que não vai ter direito a nenhum subsídio. E também porque nós sabemos que o centro de emprego dificilmente arranja emprego para pessoas licenciadas. Outra das coisas piores de viver em Portugal é que estudar no ensino superior é super caro. Já nem falo das universidades privadas, não é? Estamos a falar do ensino público. É dramático porque um estudante não consegue pagar todas as suas despesas das propinas e dos livros e de material para a faculdade e ainda arrendar uma casa ou um quarto para viver, pagar todas as suas despesas básicas de comida, transportes. Isto com um emprego full-time de 40 horas semanais, que, vamos lá ver, não lhe dá assim muito tempo para se dedicar aos estudos, não é? Ou seja, para estudar no ensino superior público em Portugal, é necessário que alguém te financie os estudos. Isto pode ser feito através de bolsas de estudo, que a verdade é que não são suficientes para as necessidades que existem, ou então é feito, na maioria das vezes, pelas famílias dos estudantes, que pagam todos os seus estudos e todas as suas necessidades. E eu acho que isto, num país rico, de primeiro mundo, não é? Chamado primeiro mundo, acho que é uma situação muito triste. Uma pessoa ter vontade de estudar, ter talento para alguma área, ser inteligente em alguma área e não poder estudar porque não tem dinheiro para o fazer. Outra das piores coisas de viver em Portugal são as estradas. Atenção, gente que não é de Portugal e vem cá visitar, vocês tenham muito cuidado por onde andam. É preciso 7 olhos na estrada. É verdade que tem melhorado ao longo dos anos, mas as estradas degradam-se muito rapidamente. Eu não sei se é da matéria-prima que usamos, se é o trabalho de quem constrói as estradas que está mal feito,
ou se tem a ver com qualquer outro fator geodésico, não sei. Mas o que é facto é que a maior parte das estradas tem rachas, buracos, lombas no alcatrão. Especialmente se virmos as estradas que ligam as localidades umas às outras. Essas são as piores. É realmente difícil encontrar uma estrada plana e sem qualquer dano, exceto as autoestradas. Outra das piores coisas de viver em Portugal é o risco de terremoto e a falta de precaução nessa área. Ok, é verdade que não costuma haver grandes terremotos em Portugal, só assim pequenos sismos, não é? De vez em quando, e não costumam fazer muitos estragos. Mas nós estamos em cima de uma das maiores falhas sísmicas do planeta. Há aqui uma zona em que as placas tectónicas estão sempre a mexer e tem ali uma grande falha. Aliás, houve até um grande terremoto no século XVIII que destruiu praticamente Lisboa inteira, não é? E, portanto, tendo em conta o ponto geográfico em que nós estamos, é de esperar que algum dia venha aí, assim, um grande terremoto, tipo esse do século XVIII. Não há grande preparação das populações para isso. Aliás, os edifícios não são construídos de forma anti-terremoto. A Proteção Civil não faz um trabalho de explicar às populações o que fazer quando acontece um terremoto. Eu lembro-me em toda a minha vida que a única vez que eu tive uma simulação de terremoto durante uma manhã e pronto, e que foi lá a Proteção Civil, explicou como é, foi na escola primária, eu acho que estava tipo, na 4ª classe. Eu nem me lembro de metade das coisas que foram ditas, não é? Acho que poderia ser interessante ter todos os anos na escola ter essa informação, ou mesmo nos locais de trabalho. E também os edifícios serem construídos com essa proteção antissísmica também era muito, muito importante. Outra das piores coisas de viver em Portugal são as praxes académicas. Eu tenho um vídeo aqui neste canal, vou deixar aí o link, sobre as praxes académicas, que é assim uma coisa muito estranha e horrorosa que acontece só em Portugal. Não se conhece outros países na Europa, pelo menos, que façam estas coisas. Aliás, nenhum outro país democrático que eu conheça tem uma tradição deste tipo para integrar e socializar os estudantes no ensino superior. Não vou falar muito sobre isso, vejam o vídeo que eu tenho no canal que explica um bocadinho sobre o que é isso das praxes académicas, mas para mim é das coisas piores de viver em Portugal. Outra das coisas piores de viver em Portugal são as touradas e as largadas de touros. Já que estamos a falar de tradições, as touradas, vamos lá ver, já se fazem há muitos séculos, é verdade, mas são um espetáculo sangrento e violento para as populações. É um bocado como aquela história do Coliseu que os romanos tinham para entreter o povo, em que mandavam pessoal aos leões. É mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Não será que com todo o conhecimento que nós temos hoje em dia, toda a tecnologia, todas as aprendizagens que nós fizemos enquanto Homo sapiens até hoje em dia, será que não conseguimos encontrar formas de entretenimento mais saudáveis, mais respeituosas com os animais, mais pacíficas, que não sejam violentas? Não sei, eu acho que conseguíamos. Largadas de touros podem não ser tão sangrentas, depende, não é? Mas são sádicas em relação aos animais e são perigosas para as pessoas, não é? Enquanto as touradas são feitas numa praça de touros específicas, não é? Não há touradas aí na rua, sem mais nem menos. As largadas de touros são feitas em muitas terriolas sem grande proteção e, portanto, é um bocado um salve-se quem puder. Se por acaso uma pessoa está a passear naquela terra e não sabe que vai haver uma largada de touros e é apanhada ali no meio daquilo, pode ter um susto valente. E a verdade é que nas largadas de touros muitas vezes as pessoas ficam magoadas, não costumam morrer, mas ficam magoadas, as pessoas levam coronadas, não é? Do touro, ou então atropelam-se em cima umas das outras, aquilo é uma confusão, não faz sentido, a sério. Vamos arranjar formas mais fixes de nos entretermos, de nos divertirmos, por favor. E por fim, para mim, das piores coisas de viver em Portugal são os incêndios florestais. Todos os anos acontecem. Nós sabemos que, na sua maioria, são fogo posto e, ainda assim, temos poucas medidas de prevenção, de combate e de punição de infratores. O que motiva as pessoas a pegar fogo às florestas é o dinheiro, porque a rentabilidade económica de cultivar eucaliptos para fazer papel e da compra de terrenos queimados a baixo preço fala mais alto do que qualquer questão ambiental ou necessidade de oxigênio para sobreviver. Eu continuo a achar que a prevenção tem que passar pela educação ambiental
das populações, das crianças nas escolas, de todas as pessoas. Enquanto não soubermos dar valor às florestas, vamos sempre colocá-las em perigo. E o povo português tem muito pouca consciência ambiental. É que não se trata só de não deitar lixo para o chão, ou fazer a reciclagem, ou poupar a água. A consciência ambiental é muito mais do que isso. E pronto, gente, para mim estas são das piores coisas de viver em Portugal. Deixem os vossos comentários sobre o que é que vocês acham, se há outras coisas que vocês também não gostam, se não concordam. E se gostaram do vídeo, partilhem, deem like, subscrevam o canal e até à próxima.